Livro de Kenneth Hagin, A Autoridade do Crente. Prefácio. Nos idos de 1940, perguntei a mim mesmo: temos uma autoridade da qual não temos conhecimento, que não descobrimos, de que não estamos nos utilizando? Tivera vez por outra, lampejo de autoridade espiritual, como muitos outros, tropeçara nela e exercitara sem saber o que estava fazendo. Ponderei: está o Espírito de Deus tentando mostrar-me algo? Foi então que comecei a estudar, a pensar e me alimentar sempre nessa direção, e comecei a ver com mais e mais clareza. Um artigo no The Pentecost Evangel, o Evangelho Pentecostal, me ajudou no estudo das palavras poder e autoridade. Então, casualmente, chegou-me às mãos um maravilhoso panfleto intitulado A Autoridade do Crente, escrito por John A. Macmillan, um missionário à China, que posteriormente veio editar o The Alliance Weekly. O panfleto foi republicado há alguns anos e pode ser adquirido no Christian Publication, Camp Hill, Pensilvânia. Como resultado de meus estudos, cheguei à conclusão de que nós, como igreja, temos uma autoridade na terra da qual nunca tomamos plena consciência. A autoridade que não estamos usando. Alguns de nós mal têm tocado na orlas dessa autoridade. Antes, porém, da volta de Jesus, haverá um grande grupo de crentes que se levantará com a autoridade que lhe pertence. Saberão do que lhes cabe por direito e farão a obra que o Senhor pretendia que fizessem. Capítulo 1. As orações de Paulo. A autoridade do crente é revelada de forma mais ampla no livro de Efésios do que em qualquer outra epístola escrita às igrejas. Por ser este livro baseado em Efésios, seria bom que os primeiros 3 capítulos fossem lidos repetidas vezes. Você notará que há orações cheias da unção do Espírito no final do 1º e 3º capítulos. Entretanto, Paulo não fez essas orações apenas em intenção da igreja em Éfeso. Elas se aplicam a nós hoje tanto quanto aqueles crentes de Éfeso, por terem sido dadas pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 16 ao 20 nos diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Efésios 3:14 ao 19. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. O momento decisivo de minha vida chegou quando repeti essas orações para mim mesmo por mais de 1000 vezes. Comecei fazendo uma leitura em voz alta, a partir do 1º capítulo, usando o pronome eu, todas as vezes em que Paulo disse vós. Tornei-as bem pessoais. Por exemplo, lendo Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 17, eu dizia: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai de meu Senhor Jesus Cristo, de quem tomo nome toda a família, tanto no céu como na terra,
para que, segundo a riqueza da sua glória, me conceda que seja fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no meu coração pela fé. Passei muito tempo fazendo essas duas orações, ajoelhado no altar da última igreja que pastoreei no Texas. Deixava minha Bíblia aberta diante de mim nessas orações e as repetia silenciosamente, várias vezes por dia. Às vezes, falava à minha esposa que eu ia ao templo para orar e não queria ser incomodado, a não ser numa emergência. Algumas vezes permaneci em oração por 2 ou 3 dias seguidos. Fiquei nesse processo por mais ou menos 6 meses, durante o inverno de 1947 e 48. Então recebi a primeira coisa pelo qual orava. Eu pedia o Espírito de sabedoria e revelação, Efésios capítulo 1, versículo 17. E este começou a se manifestar. Comecei a enxergar coisas na Bíblia que nunca havia visto antes. Simplesmente começaram a se abrir para mim. Progredi mais no meu crescimento espiritual e no conhecimento da palavra naqueles 6 meses do que em 14 anos de ministério e em mais de 16 anos como cristão. Essa foi uma das minhas maiores descobertas espirituais. Disse à minha esposa: "O que é que eu ando pregando?" Era tão ignorante a respeito da Bíblia que fico admirado pelo fato dos diáconos não me terem procurado para me chamarem a atenção. Temos que ter esse espírito de sabedoria e revelação de Cristo e de sua palavra, se quisermos crescer. Isso, entretanto, não nos será dado através de nosso intelecto. Deve ser-nos desvendado pelo Espírito Santo. Frequentemente, pessoas querem saber como orar pelos irmãos em Cristo. Se começarem fazendo essas orações registradas em Efésios, verão os resultados na vida daquelas pessoas. Sugiro que façam as mesmas orações em seu favor também. Anos atrás, eu orava desta forma 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, em favor de um membro da minha família que necessitava desesperadamente de cura. Parecia, no entanto, que ele não podia alcançar o que a Bíblia ensina acerca da cura divina. Quando estava orando, incluí o nome desta pessoa nas orações, como havia feito anteriormente com o meu. Decorrido 10 dias, ele me escreveu uma carta dizendo: "Estou começando a perceber certas coisas como nunca havia acontecido antes. No instante que você começa a agir de acordo com a Bíblia, as coisas acontecem." Foi surpreendente a rapidez com que meus familiares se transformaram desde que comecei a orar por eles, de acordo com as Escrituras. Já havia intercedido por eles durante anos, sem resultado algum. Efésios capítulo 6, versículo 12. "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Graças a Deus temos autoridade sobre tais espíritos malignos por meio de Jesus Cristo. Devemos entender o que Paulo disse aqui, à luz do que ele escreveu nos capítulos anteriores. Precisamos compreender que temos autoridade por meio de Cristo. Em nosso combate com o diabo, deveríamos ter sempre em mente que temos autoridade sobre ele, por ser ele um inimigo derrotado. O Senhor Jesus Cristo o derrotou por nós. Entretanto, a autoridade do crente é um aspecto do caminhar cristão a respeito do qual poucos estão bem informados. Alguns acham que a autoridade sobre o diabo pertence apenas a alguns poucos escolhidos aos quais Deus deu poder especial. Isso não é assim. Pertence a todos os filhos de Deus. Recebemos esta autoridade quando nascemos de novo. Quando nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, herdamos o nome do Senhor Jesus Cristo e podemos usá-lo em oração contra o inimigo. Mas o diabo não quer que os cristãos sejam instruídos sobre a autoridade que o crente possui. Ele quer continuar a derrotar-nos sempre que o desejar. É por essa razão que ele fará tudo o que puder para impedir
impedir que os crentes aprendam a verdade sobre a autoridade. Ele insistirá conosco mais sobre esse assunto do que qualquer outro. Ele sabe que assim que descobrirmos a verdade, seu apogeu terminará. Nós o dominaremos, desfrutando de uma autoridade que é nossa por direito. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que toda a igreja tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênção espiritual, isso significa cada uma das bênçãos espirituais existentes. Em Cristo, todas as bênçãos espirituais nos pertencem. A autoridade nos pertence, quer tenhamos consciência disso ou não. Mas o simples fato de saber a respeito não é suficiente. É o conhecimento transformado em ação que traz resultados. É uma tragédia que alguns crentes possam viver toda a vida e nunca se conscientizarem do que lhes pertence. Alguma vez você já parou para pensar que a salvação pertence ao pecador? Jesus já comprou a salvação do pior pecador, do mesmo modo como ele fez por nós. É por essa razão que ele nos mandou falar das boas novas e dizer aos pecadores que estão reconciliados com Deus. Mas, de fato, não é isso que lhe dizemos. Nós lhe dizemos que Deus está irado com eles e está tomando nota de todos os seus erros. Entretanto, a Bíblia diz que Deus não tem nada contra o pecador. Deus diz que ele cancelou tudo. Isso é que é terrível. O pobre pecador, por não saber disso, terá que ir para o inferno, ainda que todos seus débitos estejam anulados. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 nos informa a esse respeito. Não há problema de pecado. Jesus já resolveu isso. Há somente o problema do pecador. Leve o pecador a Jesus e o problema estará sanado. Sim, isto é um pouco diferente do que tem sido ensinado, mas é o que a Bíblia diz. O pecador não sabe o que lhe pertence, portanto não pode usufruir dos benefícios. Do mesmo modo, se os crentes não sabem o que lhes pertence, de nada poderão usufruir. Eles precisam descobrir o que lhes pertence. É por essa razão que Deus estabeleceu mestres na igreja. É por essa razão que Deus nos deu sua palavra, para nos revelar o que é nosso. Assim, no mundo material, as coisas podem ser nossas, se não tomarmos conhecimento delas. Entretanto, não nos trarão nenhum benefício. Lembro-me de quando escondi uma nota de $20 na minha carteira e me esqueci dela. Um dia fiquei sem gasolina e comecei a procurar dinheiro na minha carteira e encontrei a nota. Não poderia dizer que não a possuía, porque estava comigo todo o tempo. Eu a tinha carregado comigo durante meses, bem ali no meu bolso. Por ignorar a sua existência, não podia gastá-la, mas era tão minha naquela época, quando não sabia de sua existência, quanto era agora. E anos atrás, li sobre um homem que foi encontrado morto num quarto miserável que alugara a $15 por mês. Tinha sido uma figura conhecida nas ruas de Chicago por cerca de 20 anos, sempre andrajoso e comendo o que achava nas latas de lixo. A não ser visto por 2 ou 3 dias, alguns vizinhos saíram à sua procura e o acharam morto na cama. A autópsia revelou que havia morrido por desnutrição. Entretanto, foi encontrado usando um cinto com mais de $23 mil. Aquele homem vivera em total pobreza, catando papéis para viver. Entretanto, tinha dinheiro. Poderia ter vivido no melhor hotel da cidade ao invés daquele quartinho miserável. Poderia ter se alimentado das melhores comidas ao invés de lixo, mas não fez uso do que lhe pertencia. Precisamos tomar conhecimento daquilo que nos pertence. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Em Oséias, Deus diz: meu povo, não os pecadores, não o mundo, é destruído por falta de conhecimento. Oséias 4,6. De fato, pessoas perecem sem que haja necessidade disso.